Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Qual a importância de analisar literariamente os personagens bíblicos? Isso faz alguma diferença prática no estudo da Bíblia? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Estou finalizando a série Bíblia como Literatura, questões centrais que você precisa conhecer. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia. Há mais de 20 anos eu pesquiso, ensino, oriento mestrandos, doutorandos nessa área e trabalho na pós-graduação em letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie e já produzi mais de 30 livros e muitos artigos acadêmicos sobre o tema da Bíblia como literatura. Eu queria compartilhar com você os meus conhecimentos. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse o link do meu site na descrição desse vídeo logo abaixo. A partir dos vídeos anteriores que eu já gravei, eu espero que você tenha acessado, se não acessou ainda, você acesse. Espero que tenha ficado clara a diferença entre uma leitura historicista, que normalmente a exegese e a interpretação bíblica tradicional praticam, e a leitura e o estudo da Bíblia enquanto literatura. É importante fazer essa diferença porque ela não é meramente formal ou teórica. Veja, a Bíblia é um livro que contém história? Sim, claro. A Bíblia é um livro que surgiu na história, no tempo e no espaço? Sim, óbvio também. Mas isso não significa dizer que a Bíblia é um livro historiográfico, isto é, que a gente precisa estudá-la como um compêndio de história antiga, como, por exemplo, um compêndio de história do Brasil ou um livro sobre história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Estou querendo dizer que, embora a Bíblia tenha histórias, ela não é um livro que foi escrita apenas para que nós nos voltemos para as histórias. Não, a Bíblia é um livro literário. As suas histórias são escritas e elaboradas com o objetivo de se comunicar com a gente, de gerar reação em nós. Essa é a diferença entre uma leitura literária da Bíblia e uma leitura meramente historicista. Esse aspecto da Bíblia como literatura que eu tenho explorado nos vídeos anteriores, quando eu falei de narrador, de enredo, da importância do tempo, do cenário e outros elementos mais. Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de uma análise literária de personagens. Eu já falei sobre personagens em 2 vídeos anteriores. Ali eu falei rapidamente sobre eles. Agora eu quero aprofundar essa temática. Personagem na literatura é tudo aquilo que exerce alguma função. Normalmente são seres humanos, mas podem não ser. Pode ser um animal, pode ser o mar, na Bíblia, por exemplo, podem ser o céu e a terra, que são chamados pelo profeta ou pelos profetas como testemunhas da ação de Deus. Enfim, testemunha é todo aquele ser que age. Um outro elemento importante para identificar os personagens e a ação deles é que eles sempre trazem tensão à narrativa. Então são os personagens que, ao estarem em conflito um com o outro, uns com os outros, que fazem com que a narrativa caminhe e se desenvolva. Nesse vídeo, no qual eu estou falando sobre os personagens, eu farei 3 considerações importantes. Elas são básicas, mas são importantes para a gente entender como os personagens agem na Bíblia. Essas 3 considerações irão do mais básico para o mais complexo, do básico para o mais importante. Me acompanhe. Primeira consideração: os personagens dependem do narrador. O narrador é a voz que conta a história. Então o personagem aparece na história a partir do narrador. No vídeo anterior, onde eu falei sobre a diferença de autor e narrador, eu já tratei desse assunto. Agora eu trato um pouquinho mais profundamente. O narrador pode apresentar um personagem como uma pessoa má. Então, ele vai mostrar para nós e vai nos dizer que esse personagem que ele está introduzindo na história é mau. Eu tomo como exemplo os filhos de Samuel. Samuel foi o grande juiz no Antigo Testamento, nos livros de Samuel, e quando ele está chegando no final da sua vida, ele quer colocar os seus filhos como seus substitutos. No entanto, o narrador define os filhos. E olha só o que o narrador fala dos filhos de Samuel. Seus filhos não andavam no caminho dele, Samuel. Antes se inclinavam à avareza e aceitavam subornos e perverteram o direito. Veja só, essa é a avaliação, a definição que o narrador faz dos filhos de Samuel. Eles são isso.
E essa informação que ele está nos dando. E a partir dessa informação, a gente entende a reação do povo, que não aceita com bom grado, não quer que os filhos de Samuel sejam juízes sobre si, afinal eles são isso tudo que o narrador falou. Daí vem então a recusa dos filhos de Samuel e o povo agora pedindo para ter um rei. O narrador pode também apresentar um personagem como sendo bom, ele pode definir um personagem, dizer para nós que um personagem é bom. Aí eu tomo como exemplo o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 4, o narrador diz que os cristãos vendiam seus bens e traziam os valores até os apóstolos, e os apóstolos recebiam esses valores e os distribuíam conforme os cristãos tinham necessidade. No final do capítulo 4, o narrador introduz Barnabé. E veja o que o narrador fala de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então veja, o texto de Atos, ou no texto de Atos, o narrador nos mostra que Barnabé é alguém que tem uma ação igual à dos seus irmãos. Ele tem um campo, vende e traz o valor para que os apóstolos usem para cuidar dos necessitados. Essa informação é importante porque ela apresenta Barnabé de modo muito positivo. Uma próxima aparência, um próximo aparecimento de Barnabé vai ser no capítulo 9. Saulo, aquele que perseguiu os cristãos, tem um encontro com Jesus e agora ele vai até Jerusalém e quer encontrar-se com os apóstolos. No entanto, os cristãos sabiam quem era esse homem e estavam desconfiados de que ele estivesse usando um estratagema para prendê-los. Então ninguém quer encontrar-se com Saulo. Barnabé é o único cristão em Jerusalém que aceita encontrar-se com Saulo, conversa com ele e leva-o até os apóstolos. Vejam que como os apóstolos confiam em Barnabé, aí então eles aceitam receber Saulo. Mais para frente no livro de Atos, os cristãos chegam a Antioquia e começam a fazer um maravilhoso trabalho ali. As informações de conversões ao cristianismo chegam em Jerusalém e os apóstolos em Jerusalém querem saber o que está acontecendo. O que eles fazem? Eles pedem para que Barnabé vá até Antioquia para ver o que está acontecendo e, retornando para Jerusalém, preste relatório. Vejam só, um segundo dado mostrando que os apóstolos, os líderes da igreja em Jerusalém, têm o maior respeito e a maior confiança em Barnabé. Vejam, essa é uma construção que o narrador faz do personagem. O narrador apresenta o personagem como alguém confiável, bom, importante, e depois vai desenvolvendo a vida desse personagem e mostrando como ele de fato é bom. Então, vamos lembrar a primeira consideração, a bastante básica, a primeira. Os personagens dependem da forma como o narrador os apresenta. Pode apresentá-los como sendo bons ou pode apresentá-los como sendo maus. Uma segunda consideração a respeito dos personagens é que eles podem ser protagonistas, antagonistas ou personagens secundários. Protagonistas são os personagens principais, os bonzinhos na história. Os antagonistas são os vilões, aqueles que se opõem aos protagonistas. E os personagens secundários são aqueles que aparecem rapidamente, exercem uma função e somem da narrativa. Normalmente, protagonistas e antagonistas são desenvolvidos, há características deles, há comentários acerca deles de um modo mais profundo. Vejam, essas classificações elas não são meramente formais, elas são práticas. Por quê? Porque elas indicam funções que esses personagens irão desempenhar na narrativa. Como protagonistas, a gente pode citar Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, Moisés, Davi e outros. Vou citar um exemplo de protagonista. No capítulo 2 do Êxodo, Moisés é chamado por Deus e ele é apresentado como alguém que é dirigido por Deus. Nos capítulos 3 e 4, Deus aparece novamente a Moisés e agora ele é chamado para ir até o faraó. No capítulo 5, Moisés se apresenta ao faraó. E aí eu leio o texto para você. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, Deus diz, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então Moisés será o protagonista, o personagem principal da libertação do povo do Egito. Nessa mesma história, o faraó é apresentado como o antagonista, aquele que se opõe a Moisés e se torna um vilão na história. Vejam a reação do faraó diante daquilo que Moisés fala, enviado por Deus. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então veja, é o antagonista clássico, é o vilão clássico. Outros antagonistas são a serpente no jardim, Saul e tantos outros mais. E a terceira categoria de personagens são os personagens secundários, que aparecem rapidamente e saem de cena. Às vezes eles nem são nomeados, mas isso não significa que eles não são importantes. Pelo contrário, eles aparecem na história para exercer uma função e, ao terminar essa função, eles saem. Cito um exemplo. No livro de Gênesis, nós temos Ló, que está em Sodoma. Aparecem anjos do Senhor a Ló dizendo que ele precisa sair daquela cidade, que Deus vai destruí-la. E os anjos dizem que eles têm que sair rapidamente e não podem nem olhar para trás. Ló sai com sua família, só que aí há um registro, eu leio para vocês. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Vejam, a mulher de Ló aparece, ela é mencionada e não tem nome, é apenas a mulher de Ló. Mas ela é mencionada para fazer o quê? Desempenhar que função? Para mostrar que aquilo que o anjo disse era importante, era sério, tinha que ser levado em consideração. Ela não fez isso e cumpriu-se aquilo que o anjo havia advertido. Por que então aparece a mulher de Ló? Para lembrar aquilo que os anjos haviam dito para Ló e seus familiares anteriormente. Eu leio para você. Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Gênesis 19, 17. Então, o que essa cena pequenininha com a mulher de Ló quer mostrar? Que o não cumprimento do que o anjo disse trouxe todo esse problema. A mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa foi a função da mulher de Ló como personagem secundária. Outro exemplo de personagem secundário. O chefe da sinagoga, Jairo, procura Jesus pedindo para que ele vá até sua casa para salvar a sua filha que está à beira da morte. Enquanto Jesus está indo, surge uma mulher com uma menstruação crônica e ocupa o tempo de Jesus ali conversando, e Jesus cura a mulher. Quando finalmente Jesus retoma a caminhada até a casa de Jairo, chegam alguns da casa de Jairo, que estavam na casa de Jairo, dizendo a ele, eu leio, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja, são alguns, eles nem são nomeados, algumas pessoas, personagens secundários que chegam e dizem para Jairo, olha, sua filha já morreu, não adianta mais, pode dispensar esse Galileu. Qual a função deles? É confrontar Jairo com a realidade da morte. Enquanto Jairo está com Jesus, o pedido é, vamos lá para minha casa para que você cure a minha filha que está doente. Mas o quadro mudou. E esses homens agora, esses personagens secundários, eles são usados para introduzir essa nova situação. Agora a filha morreu. E a questão é, o que Jairo vai fazer? Ele vai se deixar sucumbir diante dessa nova notícia da morte, ou ele vai exercer a fé? Então, lembrando, a segunda consideração sobre os personagens é que eles são divididos em protagonistas, antagonistas e personagens secundários. E a terceira e última consideração, a mais importante, mais complexa, é os personagens precisam ser avaliados pelo leitor. Veja, essa consideração está em ligação com as duas anteriores, a forma como o narrador apresenta o personagem e as categorias dos personagens. Mas, de qualquer maneira, em última instância, somos nós, eu e você, que ao vermos os personagens, precisamos avaliar como eles se apresentam para nós. Essa é uma questão complexa, porque o personagem pode ser definido pelo narrador, como nós vimos, e aí, ok, o narrador definiu, é aquilo mesmo. No entanto, o personagem pode se apresentar a nós sem definições do narrador. E aí a gente precisa entender e precisamos pensar naquilo que ele está mostrando para nós. E há duas questões básicas pelas quais o personagem se apresenta para nós. Ele se apresenta falando
ele se apresenta agindo, sem que o narrador intrometa. E aí a gente precisa avaliar o que ele fala e as ações que ele faz. Vou dar um exemplo de personagem que fala e a gente precisa avaliar essa fala. No segundo livro de Samuel, capítulo 15, Absalão, filho de Davi, faz um complô para retirar o pai do trono e assumir o lugar no reinado de Israel. Davi resolve não entrar em conflito com o filho. Davi, no capítulo 16, resolve abandonar Jerusalém, ir embora e fugir. Enquanto ele está fugindo, aparece Simei, que é um descendente de Saul, que foi o primeiro rei, e que era inimigo de Davi também. Esse Simei aparece enquanto Davi está caminhando, ele começa a falar com Davi. Veja o que ele fala: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Segundo Samuel, capítulo 16, versículos de 5 a 8. Uma fala fortíssima. Esse Simei está amaldiçoando Davi. E Davi responde a ele, olhem só: ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 10. Perceba, a gente tem a fala de Simei que amaldiçoa Davi, e a gente precisa avaliar, está correto, está não, é a maldição mesmo ou não. E aí a gente tem a fala de Davi dizendo, se Deus mandou ele falar, quem somos nós para aquietá-lo? Porque, obviamente, os seguidores de Davi queriam bater no homem, queria que ele calasse a boca. Mas aí Davi fala, não, mas se Deus mandou ele falar, o que a gente vai fazer? Veja só, essa segunda fala de Davi é até mais complicada, porque a gente pode dizer, não, mas Davi está dizendo o que Deus mandou dizer. Deus mandou amaldiçoar. Só que em nenhum lugar dessa narrativa a gente tem a voz de Deus para Simei dizendo, em nenhum momento Deus vem para Simei e fala, Simei vai lá e amaldiçoa Davi. Então a fala de Davi é uma impressão que ele tem, é o que ele acha. Davi acha que Deus mandou Simei falar. Não quer dizer que seja isso, ou não necessariamente seja isso. O que significa? A gente tem dois personagens falando e a gente não tem o narrador definindo se o que eles falam está correto ou não. Eu e você, leitores, precisamos avaliar a fala deles. Como é que a gente avalia? Contextualmente, olhando o que vem antes, olhando o que vem depois e tentando entender e inserir essa fala dentro de um fluxo narrativo. Agora o exemplo de personagem que age. No capítulo 15 do livro de Atos, nós temos Paulo e Barnabé resolvendo fazer uma nova viagem, visitando igrejas que haviam sido plantadas. E quando eles se organizam e se preparam para a viagem, o Barnabé resolve chamar João Marcos para ir junto com eles. João Marcos era um companheiro de uma viagem anterior. Mas Paulo diz que não, Paulo resiste, Paulo fica bravo, Paulo não quer que João Marcos vá. E Paulo lembra que João Marcos, numa viagem anterior, quando estava com eles em viagem, os deixou no meio do caminho e foi embora. E aí Paulo diz assim, não, mas não é justo que João Marcos vá conosco. Veja o que o narrador fala sobre esse desentendimento entre Paulo e Barnabé. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Atos capítulo 15, versículo 39. A briga foi feia a tal ponto que foi cada um para um lado. Eles não conseguiram chegar a um consenso. E aí a gente tem uma ação de Barnabé, que resolve levar João Marcos para um lado, e ação de Paulo, que vai para outro. E a questão é, quem está certo? Barnabé? Paulo? O texto não diz. O texto apenas diz que cada um foi para um lado. Cabe a mim e você avaliarmos a ação deles. Às vezes a gente consegue avaliar, às vezes não, às vezes fica no ar. Enfim, a narrativa bíblica é assim mesmo. Para finalizar, eu retomo a pergunta lá do início. É importante a gente avaliar literariamente os personagens que aparecem nas narrativas bíblicas? Espero que durante esse vídeo você tenha concluído que sim, é importante. Por quê? Porque literariamente a gente consegue perceber construções que o narrador faz ao apresentar os personagens, ao defini-los, ao colocá-los em cena, ao construir a fala e a ação deles, ao nos chamar a interagir com eles. Uma leitura meramente historicista fica apenas no plano da história. É a leitura literária que traz esses elementos analíticos que permitem que a gente consiga construir certas conclusões que serão práticas no nível de aplicação posterior. Se esse vídeo foi importante para você, te ajudou de alguma maneira, dê seu like, compartilhe, coloque questões, faça perguntas, faça comentários, eu terei o maior prazer em interagir com você. Eu sou o João Leonel.